Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. O Guardião da Meia-Noite, obra de Rubens Saraceni, psicografada sob a orientação de Pai Benedito de Aruanda, revela a trajetória oculta e grandiosa de um dos Exus mais conhecidos e reverenciados da Umbanda Sagrada, o Senhor Exu da Meia-Noite. Nesta narrativa iniciática, somos guiados por mundos paralelos, linhas de força e reinos espirituais, onde se desenrola a saga do Guardião. Antes de assumir o manto de Meia-Noite, ele foi espírito de luz, guerreiro, mago e servidor da lei maior. Em suas provações, enfrentou quedas, desafios kármicos, batalhas contra forças desequilibradas e, finalmente, conquistou o posto de guardião responsável por atuar entre sombras e luminosidades, sempre. Em defesa da justiça divina, mais do que um romance mediúnico, esta obra ilumina a função real dos Exus guardiões, protetores dos portais, mantenedores da ordem, conselheiros dos filhos da fé e trabalhadores incansáveis da força transformadora. Exu da Meia-Noite, em seu mistério, demonstra que a verdadeira magia nasce do equilíbrio entre luz, propósito e responsabilidade espiritual. Um audiobook ideal para médiuns, umbandistas, buscadores da senda iniciática e todos que desejam conhecer profundamente a missão espiritual daqueles que atuam nas fronteiras invisíveis da alma. O Guardião da Meia-Noite, Rubens Saraceni, inspirado por Pai Benedito de Aruanda. Apresentação do autor. Quando comecei a receber a inspiração para escrever este livro, preparei-me mentalmente, pois Pai Benedito havia me dito: vou historiar uma experiência fascinante de um velho amigo seu, que pagou o preço do desafio às leis eternas do amor e da compreensão. Ninguém fica impune quando desafia a lei, em consequência, enquanto não purgar todo o vício que o conduziu na afronta a ela, não receberá outra coisa que não o tormento da fúria divina, que o perseguirá por quanto tempo for necessário, até que desperte do pesadelo que está adormecido seu ser imortal. É uma experiência que está sendo vivida neste instante por milhões de espíritos que não souberam controlar seus instintos mais viciados e se deixaram se levar pelas falsas aparências das situações que, se vistas com amor e com respeito pelos semelhantes, o levariam ao sétimo céu. Mas, como não foi isto que aconteceu com o Barão, então contemos a fascinante história do Guardião da Meia-Noite. Fascinante porque nos revela de modo humano o estranho desenrolar da vida desse personagem que tinha tudo para ser uma vida tranquila, mas que, infelizmente, pela forma como agiu, provocou seu tormento, mesmo depois de morto seu corpo carnal. O Guardião da Meia-Noite é o personagem real que mais coragem teve ao nos contar sua terrível história. Hoje ele é um dos melhores servidores da luz da lei. Mas como todos os romances, contos místicos e histórias de Pai Benedito de Aruanda têm por finalidade ensinar-nos algo, espero que esta narrativa possa trazer um pouco de esclarecimento sobre as coisas divinas que se encontram espalhadas nas frases, diálogos e situações vividas pelos personagens, todos humanos em constante evolução, que povoam o desencadeamento dramático da história do Guardião da Meia-Noite. Um erro gera outros erros. Eu estava sentado e meditando sobre minha vida, quando um ente espiritual se aproximou e me saudou: salve, Taluiá, salve, amigo. Como vai? Hoje estou ótimo, fico feliz em ouvir isto. Mas por que tanta alegria se era tão calado? Houve uma grande mudança em meu modo de ser. Como assim? Mesmo após a morte, quando resta apenas a alma, ainda há mudanças? Sim. Gostaria de ouvir a minha história, claro, nada tenho a fazer no momento. Talvez sua história me ajude em algo. Conte-a, estou ouvindo bem. Você já me conhece há muito tempo, certo? Sim, são muitos anos de esforço conjunto dentro da lei, pois é, mas fique sabendo que eu já fui um grande fora da lei. Como foi isso, meu amigo? Tudo começou há 230 anos atrás. Eu era um barão, um homem rico e poderoso. Tinha muitas terras, escravos, plantações e muitas parelhas de animais. Eu vivia do transporte da produção de alimentos do Planalto até o Porto de Santos. Como isso era feito? Através de carroções com rodas de madeiras, puxados por parelhas de bois ou de burros.
Cavalos não eram bons para este serviço, entendo. Continue, não quero atrapalhar a sua história. Bem, eu era o maior transportador da região, por isso era muito bajulado por todos. Se eu não gostasse de alguém, seus produtos se perdiam, pois não chegavam até o porto, para posterior exportação. Por isso todos procuravam ser amigos meus. Eu sabia do poder que possuía, e também me aproveitava disso. Sempre que podia, procurava tirar vantagens da minha posição. Acabei recebendo o título de barão, pois tinha alguma influência na corte real de Portugal. Quando ganhei meu título de nobreza, fiz uma grande festa para todos os meus amigos. Estava exultante com a minha nova posição. Os anos foram passando, e eu comecei a pensar: riquezas eu já possuo, e muitas terras também. O que mais pode me interessar? Sim, o que mais? Uma mulher. Meu amigo, você não era casado, não. Estava com 40 anos e nunca tinha pensado em me casar, mas até esta idade nunca tinha pensado em mulheres. Não é bem assim. Eu tinha muitas escravas, e também mulheres brancas que vinham de Portugal. Conhecia, e muito bem, o prazer da boa companhia feminina. Então, sim, achei que devia escolher uma para ser minha esposa. Acho isso muito bom. Errado, amigo Taluyá. Foi aí que eu cometi o grande erro de minha vida, só porque pensou em se casar. Sim. Logo que resolvi fazer isto, comentei com um amigo íntimo a minha intenção de fazê-lo. Disse-lhe que iria escolher uma moça bonita e preparada para ser minha esposa. Logo, toda a colônia estava sabendo. Amigo íntimo é bom para isto, você lhe conta um segredo, e logo todos sabem o teu segredo. Só você não sabe que seu segredo já não é segredo, pois corre como um serelepe. Isto é verdade. Segredo só é segredo quando apenas um o conhece. Se dois souberem, não o é mais. Vira notícia. Vejo que você já revelou algum segredo seu e teve o desgosto de vê-lo virar notícia. Não, sim, mas aprendi a lição. Hoje só revelo segredos que desejo ver virarem notícias. Faz bem agir assim, pois foi por causa de um segredo que eu me arruinei na vida. Você perdeu a fortuna? Não, não. É que meu amigo começou a espalhar que eu procurava uma esposa. Logo, sem que eu soubesse por quê, comecei a receber convites para almoço, jantares e festas. Não tinha mais tempo de ficar em minha casa. E as jovens se insinuavam para mim como rameiras a se oferecerem para quem pagasse melhor. Como eu não suspeitava de nada e era muito rico, achei que era pelo meu título que se insinuavam. Descobri uma forma especial para me aproveitar disso. Pouco a pouco, comecei a ser íntimo de muitas delas. Muito íntimo, sim, muito íntimo. Já entendi. Um conquistador de corações apaixonados, não, errado. Corações interessados em minha fortuna e meu título de nobreza, conseguido após eu pagar uma elevada soma a alguém. Compreendo, pois bem. Algumas eram realmente belas, meu amigo. E como eram fogosas as raparigas! Para mim não havia outra vida melhor. Conseguia provar o gosto de quase todas. Não sabia qual a mais saborosa, mas que importava este detalhe. Eu era um nobre rico e poderoso, e elas, ovelhas indefesas para as presas de um lobo como eu. Com o tempo, comecei a me cansar dessa situação. Achava que as mulheres eram todas muito fáceis de seduzir. Com isso, resolvi não mais me casar. Já pensou o que poderia acontecer em uma de minhas viagens de negócios, deixando-a só por muito tempo? E o que fez então? Resolvi fazer uma viagem a Portugal. Arranjaria lá uma esposa. Teria que ser bem jovem, para eu poder educá-la a meu modo. Quando lá cheguei, comecei minha busca. Encontrei uma jovem muito bonita, um encanto de beleza feminina. Ainda era muito jovem, tinha 14 para 15 anos. Com o auxílio de amigos influentes, fui apresentado ao pai dela. Com toda a minha fortuna, não foi difícil arrumar o casamento. Quem era ela? Filha de um ministro do rei, um visconde. Como se chamava? Isso não posso dizer-lhe, mas o nome dela aparece nos livros de história de Portugal. Entendo. Continue, meu amigo. Bom, depois de tudo acertado, nos casamos com grande pompa. Não poupei dinheiro. Era vaidoso também. Até o rei estava em nosso casamento. Após a festa de núpcias, tentei um primeiro contato com ela, mas devido à sua idade, não foi possível, pois ela era muito tímida.
Eu não queria magoá-la, iria conquistá-la aos poucos, louvável sua atitude, certo. Resolvi voltar para o Brasil, teria muito tempo durante a viagem. 2 dias após o casamento, voltei. Ela veio chorando o tempo todo, por causa da separação da família. Eu procurava uma forma de conseguir torná-la uma mulher feita, mas não havia jeito. As lágrimas caíam todas as vezes que eu a tocava. Assim, logo desembarcávamos em Santos. Quando chegamos à minha casa, a mais bela do Porto, ela acalmou-se um pouco. Durante a noite, eu forcei um pouco e consegui o meu intento. Mas, qual não foi minha surpresa ao ver que ela não era virgem? Como soube disso? Simples. Não manchou o lençol branco, só por isto, sim. Se todas aquelas que eu havia possuído sangravam, por que não ela? Tudo bem, não precisa se exaltar, foi só uma pergunta. E o que você fez? Expulsou-a de casa, ou devolveu-a ao pai? Nenhuma coisa, nem outra. Achei que se fizesse algo assim, o pai iria se ofender, e eu poderia me complicar na corte de Portugal. Afinal, a família era das mais influentes na metrópole, e o que fez então? Falei sobre isso com ela. Disse-me que era virgem antes de casar. Jurou-me isto ante Deus. Eu não acreditei. Que estúpido eu havia sido! Fui tão longe para achar uma jovem em quem pudesse confiar, e acabei trazendo uma que já conhecia o prazer. E o pior é que eu não podia devolvê-la sem ser humilhado. Além disso, iria provocar a ira da família dela. Que situação, hein? Não foi um castigo por ter me aproveitado de tantas jovens que pensavam em tornar baronesas? Foi o que me ocorreu na época. Eu havia sido castigado por meus poucos escrúpulos, então resolveu calar-se e usufruir da beleza de sua esposa. Não, errado, amigo. Usufrui de sua beleza, porém comecei a arquitetar um plano para vingar-me da traição. Já que não podia fazer nada, iria me livrar dela, mas ela não era bonita, sim, e não era uma boa esposa, sim, era uma ótima esposa, muito delicada e caprichosa com nossa casa, então por que fez isso? Sentia-me humilhado. Arquitetei um plano infalível, todos os dias ela ia dormir às 8 horas em ponto. Não falhava um dia, era um hábito antigo. Conversei com um escravo. Era um crioulo. Ele assustou-se com o que propus. E o que você lhe propôs? Falei-lhe que eu queria que ela tivesse um filho, mas, como eu não podia dar um a ela, ele seria o macho, tal como fazia com as negras na senzala. Disse-lhe também que, depois disso, ele seria um liberto, e ele aceitou, sim. Quem, na situação dele, não aceitaria? Ainda mais sendo o amo quem o mandava fazê-lo. Exigi que ficasse deitado no ao lado dela, até que ela acordasse. Deveria ficar em silêncio ao seu lado e, quando ela acordasse, aí sim, a possuiria. Disse-lhe também que, no escuro, ela não perceberia nada a princípio, e que quando isso acontecesse, já seria tarde. Ele topou. À noite, por volta das 6 horas, eu saí de casa. O escravo estava instruído para entrar no quarto às 9 horas. Deixei com ele o meu relógio, para que soubesse a hora certa. Fui até uma cantina ao encontro de alguns amigos. Ficamos a conversar até tarde. Por volta das 9 horas, convidei-os para passarem em minha casa para bebermos um vinho especial vindo de Portugal. Quando chegamos, pedi um pouco de silêncio, pois não queria acordar minha esposa, caso ela estivesse dormindo. Entramos em silêncio, e falei que esperem um instante, que vou ver se ela já está dormindo. Vá, nós o esperamos em silêncio. Entrei na casa, que era grande, e fui até o nosso quarto. Assim que entrei, dei um grito de espanto e ira, vagabunda. Enquanto estou com os amigos, me traí com meu escravo? Todos correram até a porta do quarto. O negro pulou nu da cama e encolheu-se num canto. Estava assustado, sem compreender o que havia acontecido de errado naquilo que tínhamos combinado. Minha esposa estava assustada. Assim que gritei, ela acordou e me olhou espantada. A cara de sono ajudou muito meu plano. Um dos meus amigos sacou de uma pistola e atirou no negro, quando ele correu para a janela tentando fugir, tal o medo que sentia. O tiro foi certeiro. Varou-lhe as costas na altura do coração, e ele caiu de bruços, no parapeito da janela. O conteúdo completo está no site